pode ver depois. Jovens, eu quero começar essa aula dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E, jovenzinhos, nessa aula eu vou discutir com vocês a segunda lei de Newton e a aplicação da segunda lei de Newton em elevadores. Tá bom? Vocês, na aula anterior, eu já indiquei um link de segunda lei de Newton, se não me engano, 2 de elevadores. Então, agora eu quero discutir isso com vocês também, para nós fecharmos esse tópico. E a partir da semana que vem, começamos a brincar com exercícios para treinar essas aplicações aí, tá bom? Só antes, jovens, eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando nós entramos em quarentena, eu deixei para vocês um roteiro de estudos, né, com algumas atividades propostas ali. E ao longo das nossas aulas, quando nós retornamos do recesso, que nós tivemos aquela primeira semaninha ali, quando iniciou a quarentena, semanalmente eu fui propondo algumas atividades para vocês também, tá? E na semana que vem, eu vou mandar um e-mail para vocês, eu vou comunicar a vocês um dia cobrando algumas dessas atividades. Então, por exemplo, tal atividade que eu pedi no roteiro e tal atividade de tal semana. Quero que vocês me mandem, vou passar um e-mail para vocês me enviarem. Eu vou explicar qual é a atividade, vou repostar a atividade mais uma vez, caso alguém não tenha localizado. Por que eu estou avisando agora? Porque todas as que eu pedi para vocês fazerem, eu vou solicitar que vocês me enviem em algum momento. Então, quem não foi fazendo essas atividades, já começa a agilizar para não acumular, senão eu vou pedir 2, 3 de uma vez só. Você não fez, começa a acumular muita coisa para você enviar, tá bom? Provavelmente outros professores comecem a pedir também, beleza? Professor, mas eu fiz no caderno. Professor, mas eu fiz não sei lá onde. Não tem problema. Você fez no caderno, fez no outro papel, tira a foto e manda essa foto do trabalho que você fez. Se você fez no computador, legal, já manda o próprio arquivo que você fez pelo computador. Não tem problema, tá bom? Quanto ao formato, você vai mandar o arquivo feito no computador, se é uma foto do que você fez, não tem problema, tá bom? Desde que seja legível e eu consiga identificar o que você escreveu ali, tá tranquilo. Beleza? Legal. Nós vamos então, jovenzinhos, começar a falar sobre nosso conteúdo de hoje, que vai ser segunda lei de Newton. Vamos combinar o seguinte: se surgirem dúvidas, podem ir mandando aqui no chat, que eu vou respondendo para vocês. Beleza? Então, eu quero começar discutindo segunda lei de Newton. Primeira lei e segunda lei nós já conversamos, nós já discutimos. A primeira lei é a lei da inércia, né? Ela fala que um corpo que está em repouso vai permanecer em repouso, um corpo que está em movimento vai permanecer em movimento, só que isso acontece se a força resultante que atua sobre o objeto for zero. A terceira lei, ela fala que quando você aplica uma força em um corpo, esse corpo responde e também aplica uma força em você, de mesma intensidade e direção, só que de sentido oposto. A segunda lei, jovens, ela vem no sentido de dar uma equação para nós calcularmos a intensidade da força resultante. Então, o que diz essa segunda lei? Ela diz o seguinte, que a força resultante força resultante. Jovenzinhos, é qualquer força? Não, é a força resultante. Apenas a força resultante, ela vai ser a massa vezes a aceleração. Por que eu dei tanta ênfase no força resultante? Porque, jovens, é muito comum o pessoal ir achando que qualquer força é massa vezes a aceleração. E não é. É a força resultante que atua sobre um corpo, que é a massa desse corpo vezes a sua aceleração. Beleza? Então, aqui está escrita para nós a segunda lei de Newton. Beleza? Jovenzinhos, vamos pensar o seguinte agora. Eu tenho um corpo qualquer que tem uma massa qualquer. E a força resultante sobre esse corpo é zero. Então, eu estou pensando na seguinte condição, tá? Força resultante, zero.
força resultante zero. Jovens, se o corpo tem massa, obrigatoriamente para a força resultante ser zero, quanto que tem que ser a aceleração? Zero. Porque o valor da massa vezes um número tem que dar zero, que é a força resultante, que é a condição que eu pensei. A única possibilidade é se a aceleração for zero. Porque qualquer valor de massa vezes uma aceleração zero vai dar uma força resultante zero. Então, para ter força resultante zero, nós já sabemos, então, que a condição é que a aceleração também seja zero. Então, força resultante zero implica numa aceleração igual a zero. E pensar numa aceleração igual a zero, jovens, tem um significado importante. Vocês já trabalharam com o professor Afonso, MU e MUV. Ou estão trabalhando MUV, mas estão por aí. MU, velocidade constante. MUV é aceleração constante. No MU, para a velocidade ser constante, quanto que tem que ser a aceleração? Zero. Zero. Portanto, jovens, para a aceleração ser zero, nós temos duas possibilidades. Eu posso ter um corpo que está em repouso, ou seja, um corpo que está parado. Porque um corpo parado tem aceleração zero. Ou eu posso ter também um corpo que está em movimento uniforme. Ou seja, aquele movimento que tem uma velocidade constante. E aí, jovens, dizer que um corpo está em repouso ou em movimento uniforme, porque a aceleração é zero, é uma consequência da força resultante ser zero. E quando eu tenho um corpo com força resultante zero, é comum nós dizermos que esse corpo ele está em equilíbrio. Então, sempre que um exercício falar para você, considere um corpo em equilíbrio, você já sabe o que ele quer dizer para você, que a força resultante sobre esse corpo é zero. E se a força resultante sobre ele é zero, ele está em equilíbrio e, consequentemente, ou ele está em repouso ou ele está em movimento uniforme. Então, são caminhos diferentes para chegar a essa conclusão. Resultante zero, o corpo está em repouso ou em movimento uniforme. Por quê? Porque a aceleração é zero. Quando isso acontece, eu posso dizer, então, que esse corpo está em equilíbrio. E lembram lá da lei da inércia? Um corpo que está em movimento mantém o seu movimento. Um corpo que está em repouso mantém o seu repouso desde que a força resultante seja zero. Ou seja, nós temos a primeira e a segunda lei de Newton, uma teórica e uma matematizada, que se relacionam de certa forma. Uma não é igual à outra, mas elas se complementam, elas se relacionam. Tá bom? Jovenzinho, se eu estou falando de aceleração, lembram qual que vai ser a unidade de medida para aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Qual que vai ser a unidade de medida, galera, para massa? Massa é quilograma. Então, massa vezes aceleração vai ser quilograma metro por segundo ao quadrado. E quilograma metro por segundo ao quadrado, jovens, que vai ser a unidade de força, nós vamos chamar de Newton. Então, força resultante, ou qualquer força, vai ser medida através da unidade Newton. Beleza? Então, não importa se é força mecânica, se é força elétrica, força magnética, força sempre vai ser medida em Newton. Beleza? Gatinhos e gatinhas, 2 segundinhos para vocês mandarem perguntinhas. Vai lá, senão nós já vamos dar sequência para pensar em aplicações dessa relação da força
resultante. Tirar uma foto desse quadro, caso vocês precisem, depois eu mando para vocês. Beleza. Fechou? Então, jovenzinhos, nós vamos pensar agora numa aplicação dessa relação da segunda lei de Newton, que é em elevadores. Ficou bonito, né? Então, beleza. Vamos lá. Enquanto eu vou apagando, eu vou conversando com vocês aqui sobre o elevador. Jovens, o elevador, ele vai ter uma força de tração lá em cima dele, que puxa o elevador para cima, e tem a força-peso desse elevador que puxa ele na vertical para baixo. Então, nós já vemos aí que tem duas forças que vão atuar sobre esse elevador, tá? Para que ele suba, a força resultante na vertical para cima tem que ser maior. Para que ele desça, a força resultante na vertical para baixo tem que ser maior. Então, nós vamos escrever o seguinte. Pensando em elevadores. Então, tá ali o elevadorzinho, tá bom? E tem um ser humaninho aqui dentro. Tá? Beleza? Jovenzinhos, eu estou pensando na situação em que esse elevador, por enquanto, está paradinho, tá bom? Então, eu sei que tem várias forças atuando sobre o elevador, mas eu quero pensar aqui no ser humano, que está dentro do elevador, tá bom? Não no elevador, no ser humano dentro do elevador. Ó, eu sei que tem a força-peso que atua sobre ele e puxa ele na vertical para baixo, né? Então, vou desenhar aqui, ó, sobre o ser humaninho, tem a força-peso que puxa ele para o centro da Terra, que é na vertical para baixo. E sobre o ser humaninho, ainda tem o contato dele com a base, que empurra ele na vertical para cima. Então, eu sei que existe aqui uma força normal que o empurra na vertical para cima. Então, eu tenho essas duas forças, a força-peso, que puxa ele para o centro da Terra, e a normal. Quem que é essa força normal? É a força que surge do contato entre os corpos sólidos. Por que o ser humaninho não afunda no chão do elevador? Porque o chão do elevador empurra ele na vertical para cima, tá bom? Então, tem essas duas forças. Galera, se o elevador estiver parado, então, ó, a primeira situação que eu quero pensar com vocês é com o elevador parado, tá? Se ele estiver parado, a força normal que empurra o ser humaninho para cima tem a mesma intensidade da força-peso que puxa o ser humaninho para baixo. E aí o ser humaninho não sai do lugar, né? Então eu posso escrever que se o elevador está parado, a força normal que atua sobre o ser humaninho tem a mesma intensidade da força-peso. Isso se ele está parado.
Tá bom? Tá aí a relação. Agora eu vou pensar o seguinte: se esse elevador começa a subir, se esse elevador começa a subir, jovens, se ele começa a subir, eu passo a ter uma força resultante sobre esse sistema. E aí eu tenho que pensar, então, que essa força resultante tem que ser aqui, ó, na vertical para cima, né? Porque ele começa a subir, então a força resultante tem que ser na vertical para cima. Então eu vou pensar agora não no elevador parado. Eu vou pensar no elevador subindo, mas subindo como? Subindo acelerado. Por que subindo acelerado? Porque eu posso ter um elevador, você está paradinho lá de boa, você apertou o botãozinho, o elevador começa a subir. Quando ele começa a subir, ele está te tirando do repouso e te colocando em movimento. Ele começa a acelerar o seu corpo. Quando vai chegando no andar que você quer descer, ele continua subindo, mas ele passa a subir cada vez mais devagar. Essa velocidade vai diminuindo, a velocidade com que ele sobe, porque ele está sendo acelerado no sentido oposto ao movimento. Então, a força resultante, nesse caso, já inverteu o sentido. Então, eu estou pensando primeiro, quando ele começa a subir, está subindo acelerado, tá bom? Se ele está subindo acelerado, a força resultante aponta na vertical para cima. E aí, para ter uma resultante na vertical para cima, quem que é maior? Normal ou peso? Normal. Porque se o peso for maior, ele vai descer e não subir. Então, eu posso escrever nessa situação, quando ele está subindo acelerado, que a nossa força resultante em módulo é a normal menos o peso. Então, ó, cheguei numa equaçãozinha para a força resultante no elevador, subindo acelerado. Mas ele também pode subir freando. Então, subir desacelerando. Então, vamos pensar nisso agora. Ó. Subindo freando. Se ele está subindo freando, jovens, significa o quê? Que a velocidade dele ainda é para cima, mas a força resultante está puxando ele para baixo, para que essa velocidade diminua. Então, eu passo a ter agora, quando ele está subindo freando, uma força resultante na vertical para baixo. Beleza? Para ter força resultante na vertical para baixo, quem que é maior? Peso ou normal? Peso. Para ter resultante para baixo é o peso. Então, nesse caso, eu vou escrever que a minha força resultante vai ser o peso menos a normal. Cheguei na equação para o elevador subindo freando. Outra possibilidade que eu posso pensar para esse elevador é ele descendo, né? Eu pensei subindo e subindo. Eu posso pensar nesse elevador descendo. E ele pode descer acelerando ou freando. Então, eu vou pensar ele descendo acelerado. Como que é ele descendo acelerado? Você está paradinho no elevador, aperta o botãozinho que você quer descer. Ele começa a descer. Então, no início, ele começa a descer acelerado. Então, se ele está descendo acelerado, a força resultante aponta na vertical para baixo. Para a resultante apontar na vertical para baixo, quem que é maior? Peso ou normal? Peso. Então, eu posso escrever que, para um elevador descendo acelerado, a minha força resultante é o peso menos a normal. Percebam que a equação se repete, né? Ó, subindo, freando ou descendo, acelerando, você vai ter a mesma equação. E eu posso pensar ainda nesse elevador que está descendo, freando. Quando que o elevador está descendo, freando? Quando você está descendo no elevador, ele já está chegando no andar que você vai descer. Ele continua descendo, mas a velocidade vai diminuindo. Então, o que vai acontecer aqui? Se ele está descendo freando, a força resultante é para cima, para diminuir a velocidade de descida. Então, se é para cima, a resultante, quem vai ser maior é a normal, para ter uma normal menos o peso, que dá uma força resultante. Então, aqui eu posso dizer que a minha força resultante, ela vai ser a normal
menos o peso. E aí, jovens, nós temos as 5 equações possíveis para o elevador. Elevador parado, subindo, acelerando ou freando, descendo, acelerado ou freando. Tem as 5 possibilidades. Agora, o que eu vou fazer, jovens? Eu vou colocar para vocês aqui como que é o vetor força resultante em cada caso. Nesse caso aqui, a força resultante é 0, não tem como desenhar. No caso, subindo, acelerado, a força resultante, ó, aponta na vertical para cima. Subindo, freando, a força resultante aponta na vertical para baixo. Descendo, acelerado, força resultante aponta na vertical para baixo. Descendo, freando, a força resultante aponta na vertical para cima. Então, jovens, tomem cuidado, que isso aqui é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. A força resultante não aponta no sentido da velocidade, ela aponta no sentido da aceleração. Então, se a velocidade está aumentando, o movimento é acelerado. Se a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Ou seja, é uma aceleração negativa. Consequentemente, é uma força resultante negativa também. É uma força resultante no sentido oposto ao movimento. Então, se ele sobe freando, o movimento é para cima. Mas se ele está freando, a resultante é para baixo. Beleza? Então, esse quadrinho bonitinho, anotem aí com vocês também, bastante importante para fazer a análise do que está acontecendo com elevadores, subindo ou descendo. E agora, jovens, a gente pode pensar o seguinte. Se eu pego esse ser humaninho que está aqui dentro e coloco uma balança dentro do elevador. Então, você põe a balança dentro do elevador e sobe na balança. Inclusive, fica a tarefa. Se você mora em prédio que tem elevador e tem aquelas balancinhas de banheiro, faça o teste, é bem legal. Vai lá para o elevador, coloca a balancinha e sobe na balança. E aperta o botãozinho do elevador para descer e depois para subir. E observa o que acontece com a sua massa indicada na balança. O que a balança vai medir, jovens? O contato do seu corpo com ela. Então, quando a balança está paradinha, você também está paradinho, ela vai ter essa situação aqui, ó, parado. A normal ela é igual ao peso. Portanto, ela indica a massa do seu peso. Quando ele está subindo ou descendo, você vai ver que a normal e o peso não são iguais mais. Então, o que vai acontecer? Quando ele começa a subir acelerando, ele comprime o seu corpo contra o chão, aumenta o contato, aumenta a normal. Começa a passar na balança uma massa maior do que realmente você tem. Quando ele começa a frear na subida, por exemplo, você vai ter a tendência de continuar subindo e o elevador vai parando. Então, diminui um pouquinho o contato do seu corpo com o chão. Consequentemente, diminui a massa indicada na balança. A tua massa muda? Não, a tua massa é a mesma. Só que tome cuidado, a balança indica o valor da sua massa a partir do contato que o seu corpo tem com a balança. Se essa força de contato muda, a massa indicada pela balança também muda. Então, a balança, vou até escrever aqui para vocês, tá? A balança indica a massa associada à força de contato, que é a força normal. Então, normalmente você vai numa farmácia medir sua massa, você está parado, o seu corpo não está subindo nem descendo. E aí você tem essa condição da normal ser igual ao peso. Se você põe na balança, a balança no elevador, você muda a condição de igualdade. E, consequentemente, o que a balança vai medir lá, ó, jovens, é a força normal. Então, pode ver, a normal aqui é diferente do peso, normal é diferente do peso, normal é diferente do peso e normal é diferente do peso. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Podem digitar aí que eu já vou ler.
Beleza? Jovens, deixem essas anotações aí bem claras para vocês no caderno, porque tem isso no livro, porém no livro ele traz uma abordagem um pouquinho diferente e ele não traz a equação bonitinha para cada situação. Se aparecer qualquer exercício de elevador, as 5 possibilidades possíveis estão aqui. Parado, subindo, freando, acelerando, descendo, freando, acelerando. Tá bom? Belezinha? Show de bola, legal. Agora eu quero discutir com vocês, jovenzinhos, uma relação importante da segunda lei de Newton a partir de um movimento circular. Então vamos lá. Vamos lá, pensar na força resultante em um movimento circular. Beleza? Jovenzinhos, pensem o seguinte. Todo corpo que está em movimento circular tá aqui, ó. Uma trajetória circular que tem um raio R, tá bom? Todo corpo que está no movimento circular, então ó, tem um carrinho, por exemplo, aqui, que está percorrendo essa trajetória no movimento circular no sentido anti-horário, tá bom? Galera, todo corpo que estiver nesse movimento circular, ele vai ter uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, tá? Essa aceleração centrípeta, ela aponta aqui, ó, para o centro da trajetória. Para que serve a aceleração centrípeta? Quem é ela? Ela é uma aceleração que vai fazer a velocidade mudar de direção, não de modo. Tá? O valor dessa velocidade continua sendo o mesmo, vamos supor 10 metros por segundo. Só que essa velocidade muda a sua direção com o passar do tempo. Ela é 10 metros por segundo aqui, depois ela é 10 metros por segundo na horizontal, depois é 10 metros por segundo na vertical para baixo, aí vai ser 10 metros por segundo na horizontal no sentido oposto, ou seja, o módulo da velocidade não muda, mas a direção muda. Então, a aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade. Tá bom? Muda a direção da velocidade. Não muda o valor da velocidade. Quando vocês estudaram o MUV lá com o professor Afonso, inclusive com o professor de física do 9º ano de vocês, vocês estudaram também, que eu conversei com ele, ele me disse, vocês viram uma equaçãozinha para aceleração, que era assim, ó. Aceleração era a variação de velocidade por variação de tempo, ou seja, ela media a variação da velocidade. Então, existe mais uma aceleração, que é essa daqui, ó, que nós vamos chamar de aceleração tangencial. Por que tangencial, professor? Porque ela vai ser tangente à trajetória, ela encosta na trajetória num único ponto. E é essa aceleração tangencial, então é essa aceleração tangencial que é responsável por mudar o módulo dessa velocidade.
Tá bom? Então, pensa com o tio Everton nesse exemplo aqui, ó. Tem um corpo que se move em linha reta e depois ele faz uma curva. E ele faz todo esse movimento que eu representei para vocês aqui com uma velocidade v que é constante. O que isso significa? Ele vem aqui de boas com uma velocidade de 15 metros por segundo agora, constante, então a aceleração dele é zero porque a velocidade é constante. Quando ele começa a fazer a curva aqui, ó, jovens, surge uma força resultante centrípeta. E quando ele começa a sair da curva, essa força resultante centrípeta diminui. Até que quando ele termina a curva, a resultante centrípeta passa a ser zero. Então, durante esse trecho aqui, ó, que ele está fazendo uma trajetória curva, existe a aceleração centrípeta, que não muda o valor da velocidade, que só muda a direção, que faz ele sair da horizontal e vir para a vertical. Quando acaba a curva, acaba a aceleração centrípeta e também continua sem ter aceleração tangencial, porque ele vai mantendo a sua velocidade constante. Beleza? Como que eu posso calcular essa aceleração centrípeta? Se for solicitado isso para vocês, jovens, vocês irão calculá-la assim, ó. A aceleração centrípeta é a velocidade no instante que você está avaliando ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom? E aí, jovens, pensem o seguinte. Se você tem uma aceleração centrípeta, vou apagar essa parte aqui também. Se você tem uma aceleração centrípeta, você pode pensar na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, aqui eu estou pensando na segunda lei do Newton. Se eu estou pensando, jovens, numa aceleração centrípeta, eu passo a pensar numa força resultante centrípeta. A equação é a mesma. Só que o que significa ser uma força resultante centrípeta? Significa que ela é uma força que está apontando para o centro da sua trajetória aqui, ó, junto com a sua aceleração. Então, o vermelhinho é a força resultante centrípeta. Quem que é a força resultante centrípeta, professor? Depende. Tem horas que ela pode ser o atrito, tem horas que ela pode ser a tração, ela pode ser a força gravitacional, ela pode ser a própria força peso, a normal, depende do caso. Então, a gente sabe que resultante é massa vezes aceleração. Se eu penso na aceleração tangencial, é a resultante tangencial, que é o que a gente já está acostumado a trabalhar. Mas, se eu penso em aceleração centrípeta, eu vou ter uma força resultante centrípeta, que está apontando para o centro da trajetória. Beleza? Na próxima aula, jovens, eu vou selecionar exercícios para nós treinarmos segunda lei de Newton e movimento circular para treinar força resultante centrípeta e a aceleração centrípeta também. Beleza? Conselho fortemente que vocês deixem anotada aí também essa relação da aceleração centrípeta, porque ele traz uma discussão bem curtinha no comecinho do capítulo, mas não chega a relacionar com a força. Tá bom? Jovenzinhos, agora é com vocês, mandem perguntinhas e questionamentos aí. Vai lá, 3 segundos para perguntas. Então, fechou, jovenzinhos. Nós vamos encerrando nossa aula aqui, são 9h35. Nós temos mais 5 minutos de aula, então a gente encerra aqui no Zoom, mas voltamos lá para o Google Sala de Aula, beleza? Jovens, eu sempre estou postando lá no mural e está salvo no Drive também, uma lista de links das aulas que a gente faz aqui que eu gravo, tá bom? Então, eu publico lá no YouTube e mando o link para vocês. Então, caso alguém perca alguma aula ou queira retomar a aula, está disponível lá naquela lista de links, tá bom? Fechou, jovens? Obrigado pela atenção de vocês. Me dê um tchau bem bonito e até lá no Google Sala de Aula.